Papo de maluco no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a tabela de classificação do retorno do Campeonato Brasileiro com algo bem interessante. Olá, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Galo. A promessa dos acionistas do Atlético é de uma enorme reformulação no Galo para 2026, e ela é necessária. O Atlético tomou 3-0 do Palmeiras em sua despedida da Arena MRV nessa temporada. Importante, o Atlético vai para a última rodada apenas com a 13ª colocação. 3 pontos de vantagem em relação ao Vitória, o Atlético só não cai pelo saldo de gols. Muito pouco para um time que prometia brigar até pelo título do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de demissão de Paulo Brax, contratado em janeiro como CSO, ou a tradução para homem forte do futebol atleticano. E eu queria contar um pouquinho sobre o currículo desse CSO, do homem forte do futebol do Galo. Paulo Brax fez um único bom trabalho pelo América Mineiro, quando ele conseguiu colocar o time da Série B para a Série A em 2020 e ainda foi semifinalista da Copa do Brasil. É só importante ressaltar que no América ele tinha autonomia pequena, quem mandava mesmo era o Marcos Salom. Depois disso, Paulo Brax vai para o Internacional, 12º colocado no Campeonato Brasileiro de 2021 e eliminação nas primeiras fases da Copa do Brasil para o Globo em 2022, algo que resultou em sua dispensa. Apesar do fracasso, ele tem outra chance em clube grande, vai para o Vasco e comanda o Cruz Maltino como representante da 777. Na primeira temporada, mesmo com muito mais investimento do que todos os outros, o Vasco sofre demais para conseguir subir da Série B para a Série A. Na temporada seguinte, o Vasco faz o maior investimento da sua história, cerca de 300 milhões de reais e 26 contratações, e o Vasco sofreu da primeira à última rodada para escapar do rebaixamento. O rebaixamento só não acontece porque na última rodada o Vasco vence o Bragantino. Diante disso, e na 15ª colocação, o Vasco decide por demitir Paulo Brax, que se torna no ano seguinte CEO do Santos. Ele fica entre junho de 2024 e janeiro de 2025. Mais uma vez, o Paulo Brax tem o maior orçamento da segunda divisão. Ainda assim, o Santos cria uma série de dificuldades para si e sobe como campeão, mas sem deixar nenhuma boa impressão. E aí o Paulo Brax ainda passa pelo constrangimento de ter que seguir no clube, mesmo já tendo contratado uma pessoa para o lugar dele. O Pedro Martins foi o cara contratado para ocupar o lugar do Paulo Brax. Em janeiro, o Brax é demitido e logo depois contratado pelo Atlético. Pergunta que eu deixo para você. Você manteria Paulo Brax como homem forte do futebol do Galo para 2026? Aí só para completar o noticiário do Galo, depois da derrota por 3-0 para o Palmeiras dentro de casa, Rafael Menin, um dos acionistas do clube, escreveu em suas redes sociais: vexame completo, deu tudo errado nesse ano, a massa merecia muito mais, trabalhar mais e muito melhor em 2020. Preciso te atualizar agora sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. É possível contar que o equilíbrio marcou o retorno do torneio. Você duvida? Então bora para os números. Liderança do retorno é do Flamengo, 35 pontos. Com 34 aparecem Palmeiras, Mirassol e Fluminense. Você deve estar curioso para saber as piores campanhas do retorno, certo? Vou te atualizar também. O Sport é dono de longe. Do pior desempenho são apenas 6 pontos conquistados em 18 jogos. O Internacional aparece com a penúltima campanha 17 pontos, assim como o Juventude e o Atlético Mineiro. O Santos é o 16º colocado com 20 pontos, o Ceará tem 21. Red Bull Bragantino 22, o São Paulo tem a 13ª campanha com 23 pontos, o Vitória é o 12º com 24 pontos, mesma pontuação do Corinthians na 11ª colocação. Bora mudar de assunto para falar sobre um papo de maluco que surgiu no Clube Atlético Mineiro. Um Galo em enorme crise financeira, precisando desesperadamente de aportes de investidores, e a notícia que surge nessa quinta-feira é de que o Atlético cogita contratar Claudinho do Al-Sadd ou Gerson do Zenit. Confesso que não entendi absolutamente nada. Gerson só sai do Zenit mediante proposta de 25 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 154 milhões de reais. O Claudinho foi comprado pelo Al-Sadd do Catar em janeiro por 20 milhões de euros. O próprio empresário já disse que não existe nenhuma chance de o Claudinho voltar ao Brasil tão cedo. O que explica esses nomes surgirem no momento de enorme crise e contestação? Para mim,
uma grande cortina de fumaça para fazer com que os acionistas do Galo sejam menos criticados. Houve ataque de torcedores atleticanos aos 4 R's depois da derrota por 3-0 para o Palmeiras em plena Arena MRV. Galo que não tem conseguido ser competitivo, apesar de gastar bem mais do que aquilo que pode. O que você pensa sobre essa especulação envolvendo Gerson e Claudinho? Você acredita? Você confia? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Queria falar um pouquinho sobre o Paulo Brax. Existe a chance de o Paulo Brax e até do Vitor não ficarem para o próximo ano. A diretoria do Atlético, os acionistas do Galo, cogitam uma reformulação no departamento de futebol. A pergunta que eu faço é: quem contratou o Paulo Brax? Quem achou que o Paulo Brax seria a solução? Ah, porque ele é atleticano, e daí? Então, a gente coloca o Gladstone, que é torcedor do Galo, para ser diretor de futebol do Atlético. Ah, Nicola, mas o Paulo Brax já fez bons trabalhos. Ele fez um bom trabalho. Quando ele vai para o América e sobe o time da Série B para a Série A e leva o time para a semifinal da Copa do Brasil. Mas eu ouvi de uma pessoa do América que o papel do Brax lá no Coelho era bem pequenininho, que quem mandava em tudo era o Marco Salum, tá? Eu ouvi. Pois bem, ele vai para o Internacional. O Inter faz um investimento relativamente alto e termina o Campeonato Brasileiro em 12º. No ano seguinte, em março, o Inter cai para o Globo, time do Rio Grande do Norte, de pouquíssima expressão. O Inter é eliminado na Copa do Brasil e o Paulo Brax é demitido. O Paulo acaba assumindo meses depois o Vasco da Gama. No Vasco ele assume o papel de o chefão da 777. Primeiro ano, com muito mais investimento do que os outros na Série B, o Vasco sofre demais e acaba subindo. No segundo ano, o Brax gasta 300 milhões de reais, 25 reforços. E o Vasco, apesar de toda essa grana, escapa de cair da Série A para a Série B na última rodada com vitória contra o Red Bull Bragantino. O Brax, achando que ficaria, é surpreendido com a notícia de que foi mandado embora no fim da temporada. Ainda assim, surge um outro convite de time grande, ele vai para o Santos. De novo, com a maior folha salarial da Série B. O Santos sobe, é campeão da Série B, mas, cara, crítica e contestação ao trabalho dele, do Fábio Carille, da diretoria. A coisa estava tão ruim para o Paulo Brax no Santos, que o Santos, para forçá-lo a pedir demissão, contrata um outro cara para o lugar dele, ele estando lá. O Pedro Martins, que havia sido diretor do Cruzeiro, é contratado. Aí ele acaba meio que entendendo que estava fora, e em janeiro ele vai embora e é contratado pelo Atlético. O resto da história você já conhece. O Galo hoje é o 13º colocado no Brasileiro, só 3 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, tá bom? Hulk no Grêmio, alguma troca com o Cruzeiro? Marcelo, essa história deu uma bela esfriada, até eu falei com uma das pessoas envolvidas no interesse gremista. O Grêmio buscou o staff do jogador para entender condição. Quanto custaria? Como funciona o contrato do Hulk? Ele topa sair do Atlético em quais condições? E o que eu ouvi é que o negócio esfriou. Não dá para dizer que está descartado, mas hoje não é a tendência. E aí, só para complementar, o Hulk ganha mais do que 2 milhões de reais por mês, tá? Hulk ganha quase 2 milhões de reais no Galo, mas ele tem complementos, tem aditivos nos vencimentos dele da Gerdau e da MRV, que fazem com que ele ultrapasse com alguma folga os 2 milhões de reais mensais. O cara de óculos... o cara de óculos está perguntando sobre Gerson no Galo. Bora explicar essa história. Hoje a Itatiaia, que é uma rádio super próxima do Galo, por conta da relação que existe. Vamos lá. Os donos do Atlético são... Os principais acionistas do Galo hoje são a família Menin, Rafael e Rubens Menin, certo? A Itatiaia é da família Menin. Então, dá para dizer que nada sai na Itatiaia sem o crivo, sem a aprovação da alta cúpula, especialmente notícias importantes, como, por exemplo, a possibilidade de contratação de Gerson e Claudinho, nomes especulados nessa quinta-feira pela Itatiaia. O Atlético está devendo muito dinheiro. O Atlético deve direito de imagem, o Atlético deve luva, o Atlético deve comissão a empresários. Nesse ano, o Rony chegou a abrir um processo contra o Atlético, o Scarpa chegou a abrir chegou a enviar uma notificação extrajudicial contra o Galo. O Atlético busca, desde o ano passado, um investidor para colocar 700 milhões de reais. E para piorar, o outro investidor, Daniel Vorcaro, que havia colocado 300 milhões de reais, ele deve ter suas ações
negociadas em breve, porque vocês sabem, o Daniel Vorcaro chegou a ser preso. Pois bem, qual é a lógica de um time que tem toda essa dificuldade financeira pensar no Gerson, de 25 milhões de euros, ou no Claudinho, que foi comprado em janeiro pelo Al-Sadd por 20 milhões de euros? Isso, para mim, é cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? É quando você cria uma notícia boa, ou supostamente boa, para desviar o foco. O Abel Ferreira é o campeão de fazer isso. Não vejo nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, tá bom? Leonardo Moratti, boa noite, Nicole. Espero que esteja bem, graças a Deus. Comente sobre a situação do Galo. Se Brax e Vitor saem, é uma possibilidade. Tudo está sendo estudado. E acho, é uma opinião, que se depender do Sampaoli vai mudar tudo. Jogador, comissão, diretoria. O Sampaoli gosta do caos. O Sampaoli fica? Parece que sim. Essa é a única decisão tomada pelos acionistas. Eu acho um enorme equívoco. Eu não ficaria com o Sampaoli para o próximo ano. Acho que o Sampaoli tem muitos problemas. Mas o time do Galo está ridículo. Os donos não estão nem aí. Deu uma boa notícia. Eu nem acho que os caras não estão nem aí, porque os caras tomam um pau pra caramba quando o Atlético é ridículo, né? Mas